Bom dia, Renata. Bom dia, professor. Bom dia, David. Bom dia, Fernanda. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom? Não está aparecendo na minha câmera? Tá sim, eu tô vendo o seu Não, agora. Ah, a luzinha, né? Agora eu tô vendo. Bom dia, Isa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isabela. Bom dia, Johan. Bom dia, Aline. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Professor, só uma dúvida. O senhor vai tirar aquela dúvida da última aula ou você quer deixar para depois? Podemos? Não, podemos começar a tirando aquelas vidas lá. Tá, obrigado. Putz, professor, o áudio tá começando a falhar de novo. Tinha um exercício que você havia me pedido e não havia dado tempo de fazer. Professor? Eu não entendi o que você tinha dito no finalzinho. Tinha algum exercício que você me pediu e não havia dado tempo de fazer? Sim, foi. Melhorou o áudio? Eu fico oscilando, às vezes fica normal, às vezes dá uma travada e fica difícil compreender um pouquinho, mas dá para entender. O microfone agora. Uhum. Até agora é normal. Tá. Agora eu vou. A única diferença é que tá mais baixo. Dois volume no máximo agora. Tá no máximo, mas deu uma travadinha. Mas acho que tá bom, acho que dá pra. Acho que não Tá. tem problema. Vocês podem mandar de novo os exercícios no WhatsApp? Tá, peraí. Vou colocar a abertura aqui, peraí. Mas vou aqui no WhatsApp. David, você tinha mandado o verso de 6, não quer fazer? Sim, eu enviei de novo. É essa mesma, 16. Tá, então vamos lá. O problema é que não tem a figura, lembra, professor? Ah, você conseguiu achar a figura? Eu nem pesquisei. Acho que na real eu tinha achado, só que eu não Mas notei qual eu é. acho que dá pra
a gente montar a figura, porque ele deu o AB, o AD e o AE, né? Mas ele descreveu que é um paralelepípedo reto retângulo, AB é 2, AD e AE valem 1. Eu acho que dá para tentar fazer, tá? Tá te dando Oi, professor. Travou de novo. coloca a minha tela do papel grandão e me fala. Tá difícil de entender, David? Tá, é que, sei lá, algumas vezes corta e eu não consigo entender. Pelo menos eu não consigo. Não sei se o pessoal consegue, mas pra mim tá travando um pouquinho. Aqui também tá travando Eu vou bastante. fazer uma coisa. Tá Tem dando- alguém que está travando, gente? Tá Prof, travando Eu melhorou? bastante. vou fazer uma coisa, talvez dê um de eco, mas vamos tentar. De eco, mas vamos de eco. Que tal agora? Ah, aparentemente tá melhor. Tá, eu coloquei o áudio do meu computador, só que eu não consigo zerar o volume do meu celular. Então, talvez eu fico me ouvindo, sabe? Eu falo e aí eu ouço a minha voz de volta, porque não dá para zerar o volume do celular. É meio estranho para mim, mas pelo menos não é estranho para vocês. Vocês conseguem ouvir tudo que eu falo. Tá bom? Professor, e se você Sim. conecta o fone no seu celular? Aí você não fica se escutando. Dê, qual é a página do exercício? Desculpa. Putz, peraí, vou pegar a apostila também. Tô sem, calma aí. Coloquei. Ai, que maravilha. Quem que me deu essa ideia? Foi a Ana? Isso. Ah, obrigado, Ana. De nada. Vamos lá. É um paralelepípedo, tá? Um paralelepípedo retangular que tem duas dimensões iguais a 1 e uma dimensão igual a 2. Então, deixa eu fazer uma base quadrada de lado 1. E ele tem uma altura aqui, 2. Vou pegar um pouquinho em cima da palavra que veste. E aqui é 2. Tá? Então, ele fala que AB é 2, AD e AE valem 1, né? E ABCD, EF, G, H. Tá bom? Aí, seja X um ponto do segmento AB. Então, aqui, X é um ponto do segmento AB. Coloquei ele aqui embaixo. Tá? E X é a medida desse segmento. Então, esse risco aqui mede X e esse ponto aqui é o X. Estou fazendo umas perninhas diferentes para diferenciar. Tá? Para quais valores de X, CX é igual a XH? Onde eu coloquei... a gente vai precisar olhar a figura para saber onde está o H. Professor, eu vou pesquisar e eu te passo no WhatsApp, Porque tá? do jeito que eu desenhei, o X vai ser cateto de um triângulo e XH vai ser hipotenusa.
E aí não tem como o cateto ser igual à hipotenusa. Então, tá? Vamos esperar um pouquinho para fazer esse. Tá? Um outro que eu havia parado no meio para a gente terminar era um da Unicamp, tá? Que alguém havia me pedido e eu não quis o item B porque ele estava se estendendo, ficando muito longo. Eu falei que eu ia fazer e depois eu corrigia. Deixa eu achar qual que é ele. Era um assim. Tinha um cubo de aresta A. A por A por A. Aí tinha um paralelepípedo, que era A por B. Era um pouquinho menor. E tinha um outro que era B por D por A. Tá? Aí o enunciado dizia que a soma das arestas era 60 centímetros. E perguntava a soma das áreas totais. Tá bom? Esse é do item B já. O item A a gente tinha feito. E o item A era uma relação entre volumes. Então, isso daqui é uma relação entre arestas e áreas. Tá? Ele fica um pouco extenso por causa dos cálculos, até porque eu não havia percebido uma fatoração possível aqui. A soma das arestas desse primeiro aqui, vamos chamar esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. O 1, ele tem as arestas dele, são 12 arestas de tamanho A. O 2 tem 8 arestas de tamanho A e 4 arestas de tamanho B. O 3 tem o contrário, 4 arestas de tamanho A, aqui a altura é A, e 8 arestas de tamanho B. E a soma disso tudo tinha que dar 60 centímetros. 12A mais 8A, 20A, mais 4A, 24A, mais 4B mais 8B, 12B, igual a 60, que eu dividi por 6. Não, depois dividir por 12. Né? Aí ficava 2A mais B, igual a 5. Até no chat alguém perguntou, de onde ele tirou que 2A mais B é igual a 5? Divisão por 12. Aí eu nem respondi porque eu vi que alguém no chat mesmo respondeu a pessoa. Eu agradeço muito. Eu acabei vendo o chat depois da aula. Tá bom? Aí ele quer a soma das áreas totais. A área total do 1, é 6 vezes A quadrado. Tem 6 faces de tamanho A quadrado. O 2, ele tem 2 faces A quadrado, e 4 faces A vezes B. E o 3, ele tem 2 faces B quadrado e 4 faces A vezes B. Eu tinha que somar tudo isso. Aí vamos lá. 6A quadrado mais 2A quadrado, 8A quadrado. 4AB mais 4AB, 8AB. E 2B quadrado. Aí o que aconteceu foi que eu resolvi achar o A e o B usando a resposta do item A e o negócio se estendeu demais. Eu não havia percebido a possibilidade de fatoração disso daqui. E com essa fatoração, a gente não precisa nem do resultado do item A. Dá para começar colocando 2 em evidência. Aí vai ficar 4A quadrado mais 4AB mais B quadrado. E aí, não é uma coisa assim muito simples de perceber que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito.
E se a gente perceber essa fatoração, o exercício fica relativamente tranquilo, porque a expressão vai ficar 2 vezes. E aí, o quadrado do primeiro é 4a2, então o primeiro é 2a. Aqui tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo é b, 2 vezes o produto dos dois dá 4ab, e b quadrado. E aí, olha só, que eu não tinha percebido, que essa expressão é exatamente essa. Então, isso aqui vale 5. E aí a resposta é 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50, acho que centímetros quadrados. Tá bom? Os outros 2 exercícios, né, um que foi o Tomás que me pediu, ou foi o Samuel, não tenho certeza, eles caíam em equações do terceiro grau. Para um de vocês, eu não sei, foi para você, Tomás, que eu mandei os vídeos para fazer o Rufini? E aí eu acho que fica atravessar demais dar essa matéria. Eu posso indicar para as outras pessoas a teoria e uns vídeos para assistir a respeito do Brio Rufini, mas eu estou meio que avançando na matéria do rosto. O fato é que dificilmente uma questão de segunda fase, assim, uma questão mais complicada, ela envolve apenas um assunto da matemática, né? Então, a gente fez dessas questões a parte, né, que a gente já tinha estudado. Mas eu acho que se esperar uma semaninha, o Rosso já vai ter dado as equações de terceiro grau. Tem alguém tratando com números complexos com vocês? A Tamira, ela já tratou. A Tamira acabou? Sim. Então, ela vai começar polinômios. E nos polinômios, ela vai ensinar a resolver a equação de terceiro grau. Aí a gente pega aquelas questões de geometria espacial que os itens B levaram a equações de terceiro grau, e porque é um assunto bastante extenso. Vai demorar uma aula inteira para eu explicar para vocês. A Tamira vai ter que fazer isso. Então, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, guardarem essas questões de geometria espacial que caem em equações de terceiro grau, e aí a gente faz quando a Tamira já tiver explorado o dispositivo de Brio-Ruffini e a pesquisa das raízes racionais. Tá bom? Beleza? Eu também não vou avançar na frente dela. Então, vamos continuar com os exercícios. Se possível, ainda hoje eu queria falar um pouco de cone e das formas redondas, cilindro, né? Cone e esfera. Deixa eu ver se tem mais coisa no WhatsApp que a gente fazer. Professor, eu te enviei a imagem do... O David mandou a figura. Eu vou copiar ela aqui. Não entendi. O AB estava na horizontal, já mudou bastante, né? AB na horizontal. O C aqui no chão mesmo. Aí aqui a parte de trás eu vou fazer pontilhado. Aqui vale 2, aqui vale 1, certo? E o AE, aqui vale 1 também. Aqui é o F, aqui é o G, e lá atrás é o H. Tá? Então, converte. Aí ele fala aqui, o ponto X. O ponto X é um ponto do segmento AB. Vamos colocar aqui X.
É isso? Você conferiu se é o H no lugar certo? Ah, na imagem tava desse jeito. Uma coisa muito estranha, porque olha só, do A para o X, se eu pegar o triângulo AXH, ele vai ser um triângulo retângulo de hipotenusa XH. Então, nem a resposta do item A, nem a resposta do item B vão fazer sentido. Vou ver outra fonte então, professor. Mas Por eu favor. vi isso. Vê se o enunciado, se não tem a letra também ditada errado, se é AXG. O H, sendo qualquer um dos pontos no lugar do F e do G, tem solução. O H estando aqui, na verdade, essa mesma figura que eu acabei desenhando, só que deitado e não em pé. Tá? Então, por isso eu vou olhar o chat para ver se tem mais alguma coisa. Professor, aparentemente, eu não sei se é porque eu não pesquisei direito, mas o enunciado não tem imagem mesmo. Aí, tipo, as resoluções tinham justamente essa imagem que eu te passei. Então, mas você entende que, olha só, se eu ligar o X no H, ligar o H no A, eu vou ter um ângulo reto aqui no A, e aí o XH vai ser a hipotenusa e o AX vai ser um cateto, eles nunca vão ser iguais. Tá? Eu acho isso muito estranho. Porque aí a resposta é muito simples, é x igual a zero. Não, nem x igual a zero, não tem como. Não tem resposta. E a questão original não tem figura e o enunciado fala como mostra a figura. Então, eu pesquisei e, tipo, não achei nada. Eu acredito, essas coisas acontecem. Ah, não, velho, tá certo. Eu que estou lendo errado. Não é AX igual a XH, é CX igual a XH. Ele quer que CX igual a XH. Desculpa, Deus. O AX nunca vai ser igual a XH, mas o CX pode. CX igual a XH. Isso pode. Tá bom? E depois ele quer que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, seja reto. No item A, certo? E no item B, ele quer que alfa seja 90 graus. Essas são as perguntas. Tá bom? E a pergunta é quanto vale o X? Xzinho é esse segmento que vai do A até o X. Desculpa, David, eu que não tinha lido a letrinha errada. Eu que li a letrinha errada. Tá bom? Deixa eu reforçar aqui o X. E vamos lá. Se AX é xzinho, do X até o B é 2 menos xzinho. Tá? Aqui é 1 por 1. Então, esta diagonal aqui é a diagonal de um quadrado, que mede raiz de 2. E este ângulo aqui é reto. Certo? Então, eu vou calcular. Aqui no chão também tem um ângulo reto. Eu vou calcular o XH com o teorema de Pitágoras num triângulo e vou calcular o CX com o teorema de Pitágoras no outro triângulo. E a gente vai igualar os teoremas de Pitágoras. Tá bom? Então, no triângulo AXH, o que a gente tem? A gente tem que HX ao quadrado, ou XH ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, XH é igual a 2 mais x quadrado. XH quadrado.
No triângulo XBC, ou no triângulo BCX, nós temos que CX é a hipotenusa, CX ao quadrado é igual a 2 menos x ao quadrado mais 1. Então, CX quadrado é igual a 4 menos 4x mais x2 mais 1. CX quadrado é igual a 5 menos 4x mais x2. Tá? Agora, olha só, se CX é igual a XH, então necessariamente CX quadrado é igual a XH ao quadrado. Então, não tem que tirar as raízes aqui. Aí vai ficar assim. 2 mais x quadrado é igual a 5 menos 4x mais x quadrado. Aí cancela o x quadrado aqui, daí. Passo o 4x para cá, fica 4x igual a 5 menos 2, 3. E, portanto, x igual a 3 sobre 2. Professor, uma coisa. Eu não entendi muito bem a construção do triângulo AXH. Eu não enxerguei, tipo, esse ângulo reto aí. Imagina o seguinte, que eu desenhei ele a primeira vez, foi mais fácil para mim perceber, porque eu tinha colocado o AB em pé e eu tinha colocado esse quadrado aqui, ó, o A, aqui é o D, né? Aqui é o D. O A, D, H, E, eu coloquei ele como base. Então, se você, eu falo que não dá para virar a lousa, mas que o aluno pode virar o papel do caderno. Agora eu também estou fazendo no papel. Deixa eu ficar do seu lado. Pronto. Se este for o quadrado de base, o AX não é a altura? Justo, agora eu tô vendo. Entendi. Tá bom? Aham, justo. Então, Professor, fala. não é 3/4? Opa. Por que O X é porque você passou 4 dividido. 4 passou dividindo vira 2. Muito obrigado. Até porque... não é. 3/4. Vai falar que 3 sobre 2 é maior que 1, mas o x está dentro de um lado do 2. Mas é verdade, o 4 passou dividindo. Muito obrigado. Teria visto. Agora, nós temos que responder o item B. Né? Então, isso aqui tudo foi o item A. No item B, o ângulo alfa tem que ser 90 graus. E para o ângulo alfa ser 90 graus, eu vou precisar que o triângulo HXC seja um triângulo retângulo. Como aqui é 2 e aqui é 1, a gente faz um teorema de Pitágoras rapidão para que lá atrás apareça o HC. Tá? Então, para fazer o item B, nós vamos começar assim. No triângulo HCHG, ou CGH. Tá? CH quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. CH ao quadrado é igual a 5. Eu não vou tirar as raízes quadradas. Tá? E aí eu vou precisar do CX ao quadrado, que é essa expressão. Vou precisar do XH ao quadrado, que é essa expressão. E vou precisar disso daqui. Tem os 3 lados já ao quadrado. Tá certo? Então, se alfa é 90 graus, implica que o triângulo XCH é retângulo. E se ele é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Vou subir aqui para ter espaço. A hipotenusa seria CH ao quadrado é igual a CX ao quadrado mais XH ao quadrado. Todas as expressões ao quadrado eu já tenho. CH ao quadrado vale 5. CX ao quadrado, cadê o CX ao quadrado? É 5 menos 4x mais x quadrado. Mais XH ao quadrado é 2 mais x quadrado. Dá para cortar esse 5 com esse 5. E aí vai ficar 0 igual, vamos pôr na ordem, x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, menos 4x mais 2. Dá para dividir tudo por 2.
dividindo por 2, vai ficar 0 igual x² menos 2x mais 1. E aí eu posso resolver com a fórmula de delta ou perceber que, novamente, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é x menos 1 ao quadrado. Certo? E aí o único número que faz isso aqui dar certo é x igual a 1. 1 menos 1 vai dar 0, 0 ao quadrado vai dar 0. Pronto, David. Agora eu... Valeu, professor. Uhum. Eu acho que eu não tive essa visão pelo menos na primeira mesmo. Eu não tinha enxergado esse triângulo. Quer dizer, o ângulo reto do triângulo AXH. Aqui, né? Por isso que eu me lembro que uma vez um cara perguntou também, numa aula aqui, que ele não estava enxergando a altura de um triângulo que estava na diagonal. É sempre bom virar o papel numa questão de geometria e observar a figura em outras posições, né, para enxergar alturas diferentes e possibilidades diferentes de resolução, né? Tá bom? Beleza, valeu, professor. Vamos ver o que tem lá no WhatsApp. Samuel mandou. O Samuel falou assim para mim: não consegui resolver, posso perguntar na segunda? Pode sim, Samuel. Conseguiu resolver? A Esther mandou um que não deu tempo de fazer. Que é uma questão da Unesp. Tá? Eu acho que só tem essa também, só ficou faltando essa, né? Já vou fazer, Esther. A Esther pediu para fazer o exercício 12 da apostila, que é da Unesp. Tá? Esse aqui é do exercício 14, tá, gente? Professor, eu acho que na real era 16. É 16. Uhum. Uma chapa retangular de alumínio e espessura, de alumínio e espessura desprezível, possui 12 metros de largura e comprimento desconhecido. Está aqui a chapa. Vou falar que aqui é 12 e que aqui é desconhecido. Tá? Para a fabricação de uma canaleta vazada de altura X metros. Está faltando um X na apostila, mas dá para ver que é X na figura. São feitas 2 dobras ao longo do comprimento da chapa. Então, o que o cara fez? Ele pegou aqui, ó, nessa linha pontilhada, e nessa linha pontilhada, ele tirou um tequinho X de um lado, um tequinho X do outro, e dobrou para cima. Então, ficou assim. X, X e 12 menos 2x. E aí ficou aqui uma canaleta. Aberta em cima. Tá? É isso. A área da seção transversal, que é o retângulo ABCD, aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Esta área, estou pintando de laranja, é uma área de ar, não tem chapa aí. A chapa está na horizontal e nas duas laterais. Tá? Mas ele falou que esta área, a área do ABCD, é de 18 metros quadrados. Uma chapa gigante, né? E ele quer saber X, a altura da canaleta. Certo? Então, a área é a base vezes a altura. 12 menos 2x vezes x é igual a 18.
Distributiva, 12x menos 2x² igual a 18. Passa tudo para o outro lado, fica 0 igual a 2x² menos 12x mais 18. Dá para dividir por 2, fica 0 igual a x² menos 6x mais 9. Novamente um trinômio quadrado perfeito. 0 igual a x menos 3², x igual a 3. Satisfeito, Esther? Sim, professor, obrigada. Deixa eu olhar o chat aqui, tem um monte de mensagem que eu não vi. Ah, vocês estão discutindo quais são os números dos dois filhos. Ah, o Tomás perguntou para ele. Foi o Samuel, não foi o Tomás. Maravilha, o Samuel conseguiu fazer. Então tá bom. Eu falei que eu ia dar uma aula de cilindro hoje e na semana passada eu pretendia falar do cilindro, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar da comparação entre as 3 formas geométricas redondas, o cilindro, o cone e a esfera. E a gente vai deixar para fazer exercícios de cilindros, cones e esfera na semana que vem. Mas vamos observar todo o formulário que envolve essas 3 figuras geométricas, tá bom? Então, o tema da aula é corpos redondos. Tá? Quem são os corpos redondos? São o cilindro. Tá? Cilindro circular reto, que tem 2 bases circulares, né, e uma superfície lateral. O cone, tá? Que tem uma base circular e um vértice, então ele é o parente das pirâmides, e a esfera, tá? Que é uma bola, né? Um corpo redondo, a gente faz só um brilhinho aqui, tipo de bola de Natal, mas a gente desenha um círculo. E acho que a primeira relação que a gente pode memorizar, tá? É a relação de Arquimedes. São várias relações de Arquimedes, tá? Vou escrever uma aqui, a mais importante. Tá? Vou chamar de relação 1, mas não existe uma numeração específica para as relações de Arquimedes. O que Arquimedes diz? Que se você pegar uma esfera e somar com um cone de mesma altura e mesmo raio, você obtém um cilindro. Desde que essas figuras tenham o mesmo raio e mesma altura. Tá? Ou seja, que o volume da esfera mais o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Tá? Outra, relação de Arquimedes 2. Tá? São descobertas que o Arquimedes fez. E a relação de Arquimedes 2, ela está, inclusive, dizem que ela foi talhada na lápide do Arquimedes, quando ele foi enterrado. A relação de Arquimedes 2, ela fala só desta esfera e deste cilindro. Ela relaciona só a esfera e o cilindro.
E aí, para ele mostrar que os dois têm a mesma área, que os dois têm a mesma base, os dois têm o mesmo raio e a mesma altura, ele desenha a esfera encaixadinha dentro do cilindro. Tá? Beleza? E aí ele fala o seguinte, que o volume da esfera dividido pelo volume do cilindro é igual à área da esfera dividido pela área do cilindro. Área total, não lateral. E que essa razão é 2/3. Duas relações são importantíssimas, né? Elas resolvem problemas de volumes e áreas em forma relativamente rápida, sem que sejam as fórmulas tradicionais, tá bom? E tem uma outra relação entre o cone e o cilindro, que não sei se exatamente é do Arquimedes, não está na lista das relações do Arquimedes, pode ser até ser que seja que tenha sido ele que tenha descoberto, né? Mas no livro que eu li, ele tratava só dessas duas relações, um livro sobre a história do Arquimedes, né? Então, falava da vida dele, falava das coisas que ele descobriu de conhecimento, não estava falando especificamente do cone do cilindro da esfera. Mas existe mais uma relação, que é a seguinte: três conezinhos, eu estou desenhando de cabeça para baixo para você imaginar que são focos. Somados dão um cilindro. E que você pode também deduzir destas duas. Por exemplo, se o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro, sobra que o volume do cone é 1/3, porque essa soma dá o cilindro, concorda? E se o volume do cone é 1/3, 3 cones de mesma altura e mesmo raio formam um cilindro. Eu só não vou chamar essa de relação de Arquimedes 3, porque eu não tenho certeza de que ela é conhecida como relação de Arquimedes. Eu estava só essas duas. Tá bom? E aí, eu acho que o ideal é que vocês tenham um formulário básico de volumes, tá? E áreas totais. Então, é o que eu vou pôr aqui. Tá? Como é que está aberto? Beleza? O volume do cilindro é a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura do cilindro. O volume do cone é 1/3 disso. Então, πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3, ou 1/3 vezes. Tá certo? Aí, para achar o volume da esfera, se você não memorizou, a gente pode fazer usando a própria relação de Arquimedes. Pegando o papel, estou fazendo um rascunho aqui do cálculo usando a relação de Arquimedes. Vamos lá. Memorizou essa daqui porque ela é igual a do prisma. Área da base vezes a altura. Essa aqui é igual a da pirâmide. 1/3 de área da base vezes a altura. Só que a base do cone do cilindro é um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado. Como Arquimedes disse que a esfera mais o cone dá o cilindro, a gente pode dizer que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume do cone. E que, portanto, é πr ao quadrado h menos πr ao quadrado h sobre 3.
Tira-se o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3πr ao quadrado h menos πr ao quadrado h. 3πr ao quadrado h menos πr ao quadrado h, 2πr ao quadrado h sobre 3. Ou eu poderia ter usado a fração 2/3 da outra relação de Arquimedes. Mas acho que essa daqui é um pouco mais difícil de memorizar. Sei lá, vai ser bem simples de memorizar. E aí a gente tem que lembrar que a altura da esfera é igual ao diâmetro. Não existe sentido em falar a altura da esfera, que é igual a 2 vezes o raio. Então, o volume da esfera fica 2πr ao quadrado. Aí, no lugar da altura, a gente põe 2 vezes o raio, dividido por 3. E aí, o resultado tradicional, 4πr ao cubo sobre 3. Tá certo? Então, o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Seria 2/3, porque no lugar do diâmetro seria 2/3 de r ao quadrado h. Só que como o h é 2r, o 2 aqui em cima vira 4. 2 vezes 2. E o r ao quadrado vezes o outro r que está no h dá um r ao cubo. Tá certo? A área total do cilindro é expressa da seguinte maneira. 2πrh é a área lateral, mais 2πr quadrado. Esse 2πr ao quadrado é porque o cilindro tem 2 bases. Tá? Já explico de onde vem o 2πrh. Esse aqui era lateral. Tá bom? Vou deixar essa folha para o formulário. No cone, a área lateral é π vezes r vezes g. Já explico o que é o g. Mais πr ao quadrado. Aqui é a área lateral, de novo. Tá? E aqui é porque tem uma base. Certo? A base é πr ao quadrado, aqui a base é πr ao quadrado, mas tem duas, certo? E a área lateral da esfera, a gente descobre com esta regra de 3 aqui, ó. A área lateral da esfera é a área total do cilindro, tá bom? E ela vai dar 4πr quadrado, certo? E não faz sentido dizer que ela é a área lateral, certo? Mas o que a gente sabe é que não há base na esfera. Então não tem que somar nada. Tá bom? Então eu vou tirar essa folhinha, dá um print na tela, faz faz um print na tela e eu vou explicar as áreas laterais do cilindro, do cone e eu posso explicar também aqui a área lateral da esfera, também, a partir da relação de Arquimedes, tá bom? Vamos começar com ela. A área da esfera sobre a área do cilindro é 2/3. Essa é a relação de Arquimedes. A área da esfera sobre a área do cilindro é igual a 2/3. O Arquimedes descobriu isso, gente, sem cálculo. Ele descobriu isso empiricamente. Ele fazia moldes de barro e enchia de água, fazia recipientes, enchia de água e trocava a água de um para o outro recipiente e verificou, fazendo em vários tamanhos. E quando os recipientes tinham o mesmo raio, né, o mesmo diâmetro e a mesma altura, né, os volumes satisfaziam aquelas relações que ele enunciou. E aí ele usava também tinta para pintar em volta. Né? Então ele percebia que a quantidade de tinta para revestir
o cilindro e a quantidade de tinta para revestir a esfera, para pintar completamente a esfera, satisfazia essa razão, ou seja, fazendo isso aqui em vários tamanhos, pequeno, médio e grande, sempre com a esfera cabendo dentro do cilindro. Tá? Então, eu vou pegar a área do cilindro, vou passar para lá multiplicando e vou dizer que a área da esfera é igual a 2/3 da área do cilindro. Assim. Ou seja, 2/3 de 2πrh mais 2πr². Novamente lembrando que este h é 2r, porque a esfera cabe dentro do cilindro. Então, a altura é r para cima, r para baixo. Certo? Então, a área da esfera ficou 2/3 de 2πr vezes 2r mais 2πr². 2/3 de 2π vezes 2, 4π. R vezes R, r² mais 2πr², que é igual a 2/3 de 4 mais 2, 6πr². Aí corta esse 6 com esse 3, dá 2. E a área da esfera fica 2 vezes 2, 4, e r². A esfera tem uma área equivalente a 4 círculos. Tá certo? Essa é a demonstração. Agora, eu não expliquei ainda de onde vem esse 2πrh, mas já usei. Olha só aqui. Que traía a pessoa, né? E também tenho que explicar para vocês de onde vem esse πrg. Tá? Esses serão os 2 últimos tópicos da teoria. O cilindro é bem simples, gente, bem simples. É só vocês entenderem como é que a gente desmonta o cilindro. Do cone é um pouquinho mais complicado. Vamos fazer primeiro o do cilindro. Imagina que tem um cilindro circular reto. E eu vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse ponto de D. Tá? Se a figura geométrica determinada pelos pontos A, B, C e D for um quadrado, o cilindro vai chamar cilindro equilátero, tá bom? Se eu ligar aqui o A, B, C, D e der um quadrado, vai se chamar cilindro equilátero. Beleza? O retângulo, né, o quadrilátero A, B, C, D, que corta o cilindro no meio, é chamado de seção meridiana. Toda essa nomenclatura tem no resumo teórico da apostila. Tá bom? E agora eu quero que vocês imaginem que isso aqui é uma lata de ervilha ou de milho, ou de leite condensado. E eu vou recortar ela. Vou pegar uma tesoura, um abridor de lata e vou cortar do A até o D, daqui até lá em cima. Fiz uma tesourinha aqui. Ó. E aí eu vou cortar aqui por baixo e lá por trás, com as minhas tesourinhas, e vou deixar preso no ponto B. Eu não vou cortar no ponto B. Aqui é a mesma coisa. Eu vou passar a tesoura do D para o C, pelos dois lados, mas eu não vou passar a tesoura em cima do ponto C. Eu vou deixar preso o ponto C. E aí, a gente consegue uma figura que se chama planificação. A planificação da superfície lateral do cilindro é um retângulo.
é um retângulo. Tá bom? Se este aqui é o ponto A, gente, que ponto que é esse aqui do outro lado? Conta para mim. Pode mandar no chat. Desenrolei a superfície lateral. Desenrolei a superfície lateral. O seguinte, vocês podem fazer essa experiência em casa. Tem isso aqui em casa, sobre janta. Você vai desenrolar ele, vai dar um retângulo, concorda? Certo? O cone fica mais difícil. Tem um objeto doméstico que tem a papel enrolado em volta do cone. A gente pode produzir para verificar. Mas vocês viram que aparece um retângulo, papel higiênico, um objeto doméstico que você pode usar, um utensílio doméstico, que você pode usar para verificar. Pensa que você desenrolou toda a superfície lateral. Então, esse é o ponto A, e esse também é o ponto A. Enrolados, os dois pontos A se encontram. No meio do caminho do ponto A até o ponto A, aqui aparece o ponto B. E preso no ponto B, eu deixei a base do cilindro, que é um círculo. Então, aqui está o ponto B, e aqui embaixo está o ponto A. Se você dobrar esse círculo para cima e enrolar as duas partes laterais e juntar os três pontos A aqui em cima, onde está o meu dedo, você monta o copo. O cilindro ele tem uma tampa aqui em cima. Escapou um pouco da folha. Né? Aqui está o ponto D. Ali está o ponto D. Aqui fora da folha de papel ficou o ponto D também. Risquei na minha mesa. E aqui está o ponto C, onde eu falei que ia ficar preso. O que é importante você observar nessa figura, que também vai acontecer no cone, é que todos esses pontinhos do B até o A, que estão nesta curva, são exatamente estes pontinhos. Eles estavam ligados um ao outro. Então, este comprimento é exatamente igual ao de meia circunferência. Do lado direito, a mesma coisa. Esses pontinhos azuis aqui, eles eram exatamente esses pontinhos. Então, o comprimento da circunferência, que é 2πr, é exatamente a base desse retângulo, 2πr. E a altura desse retângulo é exatamente a altura do cilindro. Então, como é que a gente faz para expressar a área lateral? É só multiplicar a base do retângulo pela altura. Então, a área lateral do cilindro é 2πr vezes a altura h. E a área total tem que somar um πr ao quadrado que tem aqui embaixo, mais um πr ao quadrado que tem lá em cima. Está explicada a área lateral do cilindro? Agora a gente vai fazer a mesma brincadeira com o cone. Tá? Aqui eu vou chamar de ponto A, esse aqui vai ser o ponto B. Lá em cima do cone, é o vértice do cone, eu vou chamar de ponto V. Tá bom? O que acontece no cone? Aqui no centro do cone, eu vou chamar de ponto C, a gente marca aqui o raio. E a altura do cone não é a aresta lateral. Tá? A aresta lateral do cone, na verdade, a gente tem um outro nome, a gente usa a letra G de geratriz. Tá bom? E a primeira relação que a gente tem que compreender é que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras no cone. O cone ele é o parente redondo da pirâmide. A aresta lateral da pirâmide também é a hipotenusa de um triângulo que tem o raio da base e a altura. Só que no cone a gente não chama de aresta lateral. A gente chama essa linha de geratriz. Vou fechar a porta para o barulho. Né?
Tá bom? E aí eu vou fazer a mesma brincadeira. Vou pegar a tesourinha, cortar aqui, tá? Do A para o B. Vou deixar preso no ponto B, não vou passar a tesoura em cima do ponto B e vou cortar do A para o V. O que vai acontecer com a superfície lateral? Aqui vai ficar o ponto V. E do V até o A é uma geratriz. E todas as geratrizes são do mesmo tamanho. Todas essas linhas aqui são do mesmo tamanho. Estou desenhando algumas outras aqui. Ó. Todas essas linhas laranjinhas que eu estou fazendo do vértice do cone até algum ponto da base tem o mesmo comprimento. Então, vão ficar aqui linhazinhas, né, que fazem papel das arestas laterais, todas de mesmo comprimento. O que vai acontecer? Vai surgir um pedaço de circunferência aqui. Então, a superfície lateral do cone vai formar um arco de circunferência e 2 raios, o que a gente conhece por setor circular. Tá? Esse setor circular, ele tem aqui o ponto A, aqui o ponto A. O raio desse setor circular não é o raio da base do cone, o raio desse setor circular é G. No meio do caminho, do A para o A, tem aqui o ponto B. Preso no ponto B fica a base do cone, aqui embaixo, um círculo. E aqui, oposto ao ponto B, está o ponto A de novo. E aí, se eu dobrar, né, essa moedinha que é a base para cima e enrolar os 2 pontos A aqui em cima, eu vou fechar o cone. Tá certo? Novamente, é importante perceber que estes pontos vermelhinhos todos estão aqui nesta curva, tá? E que os pontos que vão do B até o A do outro lado formam a outra metade deste comprimento. O comprimento aqui embaixo, L, é igual a 2πr. E o comprimento aqui, L, é igual a θ vezes G. Todo comprimento de arco é o ângulo em radianos vezes o raio. Como aqui é a volta inteira, o ângulo é 2π radianos. Mas aqui não é a volta inteira. Aqui tem um ângulo θ. Tá? Certo? Não se esqueça que θ é o ângulo central da superfície lateral da planificação da superfície lateral do cone, vírgula, em radianos. Tá? E aí vem a segunda relação importantíssima no cone, que é L igual a θg igual a 2πr. Então, o cone ele tem 2 fórmulas métricas associadas ao cálculo da superfície lateral. A gente vai, tradicionalmente, ter o R e o H, o raio e a altura. Para achar a superfície lateral, nós vamos precisar do G e do θ. Então, a gente pode achar o G na forma do Pitágoras e, tendo o G, a gente acha o θ aqui. Tá bom? Aí, vamos lembrar como é que funciona o cálculo da área do setor circular. Tá bom? Vamos lá. A área do setor está para o ângulo θ, assim como a área do círculo está para 2π radiano. Uma regra de 3. Certo? Aqui é um S do setor. Vou fazer um lápis mais bem apontado. Tá bom?
Então, olha só. A área do setor é a área lateral do cone. Certo? Então, aqui eu vou multiplicar entre o vai ficar 2π vezes a área do setor igual a θ vezes a área do círculo inteiro. Que círculo, Tião? Este aqui, ó. Não vou desenhar muito forte, mas é só para vocês entenderem. O setor, não dá para ver nada, né? O setor, ele é um pedaço de toda uma circunferência, melhorou? De raio G. Tá? Então, multiplicando em cruz aqui, deu 2π vezes a área do setor, A7, é igual a θ vezes πg². Certo? Vamos algebrizar o negócio aqui. Sumiu o π. Sumiu o π. Aí a área do setor deu θ vezes g sobre 2. Por que eu troquei o g² por g vezes g? Olha aqui, ó. Quanto que é θ vezes g? Θ vezes g é o mesmo que 2πr. Então, eu digo que a área do setor é igual a 2πr no lugar do θg vezes g, porque estava g², eu separei em g vezes g. Então, o θg virou 2πr e estava tudo sobre 2. Porque assim tem mais uma simplificação a ser feita. Todas as expressões que eu escrevi aqui são para a área lateral do cone, mas a mais simples é π vezes r vezes g. Tá certo? Então, aqui, a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Uma demonstração aqui. Tudo tranquilo, gente? Sim. Tá? Eu acho que agora a gente podia pegar a apostila, pegar na sala, e fazer pelo menos um exercíciozinho de cone, um exercíciozinho de cilindro e um exercíciozinho de esfera. A aula vai até às 3h40, né? Não, até Professora, 1h20. isso. Aí quando eu falo 20 é 40, quando eu falo 40 é 20. É verdade, eu coloquei de horário para o banco. Vamos lá, acho que dá para a gente fazer o primeiro exercício de cada assunto. Alguém pode enviar no WhatsApp para mim? A primeira questão do cilindro, a primeira questão de cone e a primeira questão de esfera. E depois, na semana que vem, a gente faz exercícios de cone, cilindro e esfera à vontade que vocês quiserem. E na outra semana também, porque é muita coisa, né? Mas eu consegui fazer um resumo teórico dos três sólidos. E aí a gente vai para a parte prática nas próximas duas semanas. Feito isso, a gente encerra a geometria espacial e começa a geometria analítica. Até o mês de setembro a gente está começando a geometria analítica. Né? Vocês estão empolgados? Professor, já te enviei o cilindro, eu acho. Maravilha, obrigado, David. Vocês têm alguma aula depois dessa, ainda no vetor? Ou essa é a última? Não, a gente só tem plantão, eu acho. Tá, então eu não vou ficar com peso na consciência se eu esticar um pouquinho, né? O Rubão Ninguém normalmente se estica também. Quem? O Rubão normalmente se estica na última aula também.
o Rubão é o coordenador. Então, se alguém for reclamar para o coordenador que o professor esticou a aula, o Rubão não vai dar bronca no Rubão, mas no Tião... Estou brincando. Ele não vai me dar bronca. Até porque a aula fica gravada. Se alguém tem algum compromisso muito urgente, dá para assistir o finzinho da aula depois. Bom, vamos lá. WhatsApp. Abrindo aqui. David mandou um exercício de cilindro. Ah, ele mandou os 3 já. Maravilha. Questão de cilindro. Questão 1 de cilindro. Tá? Uma caixa d'água em forma cúbica com 1 metro de lado está acoplado um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de comprimento. Então, tem uma caixa d'água, né? Deve ser uma caixa d'água, cúbica, tá? Com 1 metro de lado. E aí, aqui embaixo, tem um cano de onde sai a água. Tá? O cano, ele tem 50 metros de comprimento. Ele não é necessariamente um cano reto, tá? Ele pode fazer um monte de curvas e tal, beleza? E ele tem um diâmetro igual a, cadê? 4 centímetros de diâmetro. Certo? Portanto, o raio é igual a 2 centímetros. E aí eu já vou fazer assim, o raio é igual a 0,02 metros. Tá? Aí a caixa d'água está cheia de água. Tá? E aí, quando alguém abre aqui, a água entra no cano, a água fica desenhada de vermelho, fica desenhada cano de azul, encheu de água, baixou aqui um pouquinho o nível da água dentro da caixa. Tá? Aí ele quer saber qual que ficou a altura da água dentro da caixa. Tá certo? Então, olha só. O que eu posso dizer? Que o volume de ar na caixa é igual ao volume de água no cano. Por quê? Toda a água, a caixa estava cheia. Toda a água que saiu da caixa, o espaço que estava água foi ocupado por ar. Tá? Acima desse retângulo vermelhinho que eu fiz aqui, o líquido passou para o cano. Faz sentido isso? Tá? Algumas questões vão envolver um pouco de física também, com o princípio do impulso. Se eu mergulhar um objeto dentro do líquido, o líquido vai subir e o volume da água deslocada é igual ao volume do objeto mergulhado. Então, tem muitas relações que vocês vão tirar da física para começar uma questão de geometria. E não se esqueçam de colocar tudo na mesma unidade. O volume de ar na caixa é o volume de um paralelepípedo. 1 vezes 1 vezes 1 menos H. E é exatamente a altura que tem aqui, 1 metro menos H, a altura da coluna de ar dentro da caixa. E o volume de água no cano é I vezes R ao quadrado vezes a altura do cano. Vamos chamar de H' a altura do cano.
O que é a altura do cano? O cano é um cilindro cuja base é uma rodinha bem pequenininha. Então, o comprimento desse cano é a altura, a galinha do cilindro. Tá certo? Então, aqui ficou 1 menos H. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos H, onde H é a altura da água na caixa. É igual. É para trocar o π por 3 ou é para deixar... Ai. Vamos deixar π por enquanto. Ele não sugere nada. O raio é 0,02 ao quadrado e o H' é 50. Tá? Então, 1 menos H é igual. Eu vou aproximar o π para 3, porque não tem nenhuma resposta com vírgula. Vocês viram? Nas alternativas, está tudo em centímetros. Eu acabei transformando em metros. Bom, 0,02 ao quadrado vai dar 0,001, 2, 3, 4 vezes 50. Tá? Vou fazer a continha aqui em notação científica para não me atrapalhar. 4 vezes 10 a menos 4, vezes 5 vezes 10. 4 vezes 5, 20, vezes 10 a menos 3, que é 2 vezes 10 a menos 2, que é 0,02. Olha só que interessante, voltou a ser 0,02. 1 menos H é aproximadamente igual a 3 vezes 0,02. Então, 1 menos, passa essa conta aqui da 0,06 aqui, ó, para esse lado e passa o H para o outro. Aí vai dar 0,94 aproximadamente igual ao H. Que é a letra C. Se eu trocasse por 3,14 aqui, ia dar 0, fazer com 3,14 vezes 3,14. 0,0628. 1 menos isso ia dar 0,9372, que de fato está mais próximo do 0,94 do que do 0,92. Então, confirma a letra C. Né? Aqui eu estou colocando vezes π sem aproximá-lo. Eu não sugeriu nenhuma aproximação. Mas o gabarito está como se tivessem aproximado para 3,14. Próxima questão. Também da FUVEST, de Cone. Questão 1, de Cone. Tá? De novo, tem um paralelepípedo. De dimensões A por A por B. Dentro desse paralelepípedo tem um cone. A base está aqui dentro e ele fala o seguinte, que é um cone circular reto escrito em um paralelepípedo retângulo de base quadrada. Um prisma de base quadrada. A razão AB entre as dimensões, A está para B, assim como 3 está para 2. Não, errei. Professor, ao contrário.
BA. O B é maior, né? Eu achei estranho. B está para A como 3 está para 2. E o volume do cone é igual a π. Certo? E ele pergunta a geratriz. Tá bom? Vamos lá. Quem que é o raio do cone? O raio do cone é metade do A. Porque ele vai do centro do quadrado até a borda do quadrado. Faz sentido? E a altura do cone é B. Porque o cone está dentro do paralelepípedo. Certo? É como se aqui em cima, esse ponto fosse o encontro das duas diagonais. Não deu para ver, né? O óculos nunca dá para enxergar. O encontro das duas diagonais do teto é o vértice do cone. Tá certo? Então, quem que é o volume do cone? Agora, expressões algébricas. Né? Do volume do cone, nós vamos descobrir π vezes r ao quadrado h sobre 3 é igual a π. Já começa cancelando o π. Passo 3 multiplicando, a gente vai ficar com r ao quadrado h igual a 3. O r ao quadrado é a sobre 2 ao quadrado. O h é b. Isso aqui é igual a 3. Vai dar a quadrado sobre 4 vezes b igual a 3. A quadrado vezes, no lugar do b, eu vou tirar aqui que b é igual a 3a sobre 2. Então, no lugar do b, eu vou pôr 3a sobre 2. O 4 passou multiplicando para lá, vai ficar 3 vezes 4. E eu vou cortar o 3 aqui também. A quadrado vezes a dá a ao cubo. O 2 passa multiplicando 4, vira 8. E aí o a é a raiz cúbica de 8, que é 2. Certo? B sobre A é igual a 3 sobre 2. Como A é 2, ficou B sobre 2 igual a 3 sobre 2. Corta o 2, o B deu 3. Tá? O B deu 3. E o raio, que era A sobre 2, o raio ficou 2 sobre 2, o raio é igual a 1. Ah, e o B é o H, né? Isso que me importa. Porque agora vem a última relação. A geratriz, que é essa linha vermelha aqui, ó, que é o que ele perguntou, a geratriz ao quadrado é igual a H quadrado mais R quadrado. Então, a geratriz ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 9 mais 1, 10. Então, a geratriz desse cone é a raiz de 10. Tá? Beleza? Tira aí um printzinho da página. E vamos fazer o último. Agora, o 1 de esfera. Tá? É uma questão do Mackenzie, o enunciado é bastante curto. Legal, não vai estender muito. Eu gosto de enunciado curto assim. Ou a gente sabe ou a gente não sabe. Não estudou volume da esfera, já pula a questão. Né?
Mas se sabe o volume da esfera, rapidamente a gente vai resolver esse problema. Tem um cubo. Ele não falou qual que é a aresta do cubo. Vamos chamar essa aresta de A. Tá bom? E tem uma esfera dentro do cubo. E uma esfera em torno do cubo. São duas esferas. Tá bom? O que eu posso dizer sobre a esfera inscrita? Que o diâmetro inscrito no cubo. O diâmetro da esfera é igual à aresta. Ou seja, a largura da esfera, que é o diâmetro, é igual à aresta do cubo. Então, 2R é igual a A. Significa que o raio da esfera de dentro, que eu estou usando o R minúsculo, é A sobre 2. Certo? O que eu posso falar sobre a esfera circunscrita no cubo? Da esfera circunscrita é a diagonal do cubo, que é o diâmetro da esfera. Não está bem desenhado aqui, mas a esfera circunscrita encosta em todas as pontas do cubo. Tá? Então, o diâmetro da circunscrita é igual à diagonal do cubo. Então, 2R, porque agora é outro raio, vou usar letra maiúscula porque esse raio é maior, é igual à diagonal do cubo, que é o lado vezes a raiz de 3. Então, o R é igual a A raiz de 3 sobre 2. Esse já tem 60 graus. Beleza? E aí ele quer a razão entre os volumes. Volume da esfera grande sobre... Não. Volume da esfera pequena sobre o volume da esfera grande. O volume da esfera pequena é 4/3 de π vezes R ao cubo. Da grande, 4/3 de π vezes R ao cubo. Vai simplificar o 4/3, vai simplificar o π. Tá? Então, essa razão entre volumes, não estou aqui, deixa eu separar. Essa razão entre volumes é o R sobre o R ao cubo. Os dois estão ao cubo. O R é A sobre 2. O R é A raiz de 3 sobre 2. Isso tudo está ao cubo. Dá para simplificar os A's, aqui fica 1. Conserva a fração de cima, inverte a fração de baixo e eleva ao cubo. Dá para cortar o 2. Aí vai ficar 1 sobre raiz de 3 elevado ao cubo. Que vai dar 1 sobre 3 raiz de 3. Tá? Só para lembrar, raiz de 3 ao cubo é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. E o produto das duas primeiras dá 3. Então, raiz de 3 ao cubo ficou 3 raiz de 3. Aqui num cantinho. Beleza? Agora, eu acho que para responder corretamente, a gente precisa racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Certo? E a razão entre os volumes deu raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Que é a letra D. Passei 9 minutos aí de tempo, mas eu acho que valeu a pena. Tá bom? Professor, Diga. o senhor poderia repetir a parte que você pegou
você descobriu que o diâmetro da circunscrita é a raiz de 3, eu me perdi um pouco nessa parte. Olha na figura aqui. O diâmetro da circunscrita é a maior distância que existe entre dois pontos do cubo. Certo. Porque o cubo está inteirinho dentro da esfera. Certo? Então, se eu pegar os dois pontos do cubo que estão mais distantes um do outro, eles vão estar na casca da esfera, na superfície da esfera. E a maior distância dentro do cubo é a diagonal do cubo. Certo. A diagonal do cubo tem fórmula A aresta vezes raiz de 3. Nada que você não possa redescobrir, David, com o teorema de Pitágoras. Olha aqui embaixo a diagonal do quadrado. Está vendo onde eu risquei? Sim. A diagonal do quadrado é A raiz de 2. Essa aresta aqui é o A, e este ângulo é reto. Legal, Você legal, pode entendi a agora. diagonal do cubo como hipotenusa d quadrado, né? Certo? E aí, esse d de diagonal também é o d de diâmetro, tá bom? É A quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado, que vai dar A2 mais 2A2, ou seja, 3A2, a diagonal ao quadrado. Satisfeito, David? Feito, valeu, professor. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Então, acho que nós encerramos. Boa semana para vocês. Bom plantão hoje à tarde. Façam o máximo de exercícios que vocês puderem de cone, cilindro e esfera para a gente se encontrar semana que vem e também fazer a maior quantidade de exercícios possível. Beleza, valeu, professor. Boa semana, hein? Boa semana para Boa vocês. semana, professor. Falou. Muito obrigado. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau.